Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Se inscreva no nosso canal, que você aperte o sininho, comente sempre que você achar necessário, ou mesmo para dar um alô, porque isso mostra o quanto essa plataforma, o nosso canal é importante para essa plataforma. Isso é muito bom. E claro, compartilhe, tá, abençoados? E hoje vamos falar de Azazel, mencionado em Levítico capítulo 16. Vamos ver biblicamente o significado do bode da expiação e também falar um pouco sobre Azazel. Vocês estão preparados? Graça neles e, claro, em nós também. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, família da fé, queridos eleitos, predestinados, com um só objetivo de ser claro nas coisas, de ser aclarado das coisas do Senhor. A primeira coisa que precisamos deixar bem claro nessa mensagem é que toda essa história que vamos falar, que vamos apresentar para vocês, ela está localizada no Antigo Testamento, ok? Portanto, a única conclusão que chegamos é que essa história não serve para nós nos dias de hoje. E um outro lembrete bastante importante, principalmente quando nós tocamos nesses assuntos culturais, né, popular, judaico, é que na cabeça daquelas pessoas que viveram naquele tempo, cabiam esse tipo de pensamento, de interpretação da vida. Porque o conhecimento do ser humano era do tamanho daquela época. Porque hoje, com o desenvolvimento hoje que nós temos aí, nós não podemos pensar igual pensava aquele povo. Nós podemos pensar para entender, não para contextualizar as coisas para os dias de hoje. Então, abençoado, nós temos que entender como funcionava a cabeça deles naquela época. E tudo o que acontecia naqueles dias de anormal, como, por exemplo, o simples fato de uma criança nascer com problema físico, atribuíam isso ao quê? Ao diabo, ao demônio, a um ser caído, né? Se havia um tremor de terra, imagina como ficava a cabeça daquele povo. Diziam ser anjos que estavam movendo aquele lugar. Se perdia, por exemplo, uma plantação ou mesmo um gado, naquela época era tão importante, diziam o quê? Ser demônios. E assim era a cultura daqueles dias. Era a cultura para aqueles dias. E hoje, para o sistema religioso que vive nas trevas, não é diferente. Eles pensam como pensavam aquele povo, diante de tantas coisas que nós temos em evidência hoje. Então, mediante esse entendimento, nós vamos prosseguir. Vamos agora analisar do ponto de vista da lei o que significava o bode da expiação, né? E Azazel. Existe hoje, amados, duas histórias para se entender isto. A bíblica e a cultural, a popular daquela época, e que avançou até os dias de Jesus. Então, naquela época, havia nos dias da expiação dos pecados de Israel, uma série de rituais e práticas que se exigiam fazer nesse dia, para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. Então, uma determinada época, os sacerdotes se juntavam, era o dia conhecido como o dia da expiação, e ali se fazia oferendas a Deus de sangue, né, de matança de animais. Então, nestes dias, além de vários animais que eram mortos, eram sacrificados, havia um em especial, que era o bode. Então, eles, o que fazia? Os sacerdotes da época pegavam dois bodes, né? O sacerdote matava e fazia a aspersão do seu sangue, e o que ficava vivo virava bode expiatório. Vocês já ouviram falar dessa expressão em algum lugar hoje? Bode expiatório? Pois é, vem justamente dessa lenda aí que nós estamos contando. Então, pegavam-se esses dois bodes, né? Então, um matava e o outro conservava vivo. Então, este bode que ficava vivo, ele era enviado ao deserto. Mas antes de ser enviado, ele passava por uma espécie de unção especial. Vamos ver onde está escrito isso? Levítico capítulo 16, versículo 20 e 21, que diz: concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo, imporá as duas mãos sobre sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências,
todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. O bode levará, pois, sobre si todas as iniquidades deles para uma terra selvagem. Então, amados, vocês veem que ali, né, Arão botava a mão no bode ali, e ali falava, você agora vai levar os pecados desse povo. E aí se amarrava até uma fitinha ali no chifre desse bode, né? E eu mandava ali para uma terra selvagem que era o deserto. Então isso era um ritual que os judeus daquela época praticavam, ok? Hoje não se faz mais estas práticas, tá bom? Vamos dizer assim, as práticas elas vieram se modernizando. Ela veio se modernizando ao longo do tempo. E também dentro hoje do judaísmo não se fazem mais muitas práticas do que fazia-se antes, tá bom? Mas até aí tudo bem, não é verdade? Porém, no verso 7 e 8 de Levítico 16, começa a fábula em torno desse bode. Olha, na Bíblia da tradução João Ferreira de Almeida, lá no Levítico capítulo 16, versículo 7 e 8, diz assim, olha, também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Então nós vemos que não tem problema nenhum aí. Simplesmente, né, o que eu falei antes lá. Eles lançavam sorte sobre os dois bodes, um matava e o outro mandava o bode para o deserto. Só que essa versão aí é a versão João Ferreira de Almeida, né, a versão Almeida corrigida e fiel. Eles omitiram o nome Azazel. Isso eu estou mostrando por quê? Para mostrar o quanto eles mexeram na Bíblia. Porém, na Bíblia de Jerusalém, eles conservaram o original. E vamos ler então. Levítico 16, versículo 7 e 8, agora na versão da Bíblia de Jerusalém. Tomará os dois bodes e os colocará diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Estão vendo aí um asterisco? Geralmente quando tem esse asterisco aí na Bíblia de Jerusalém, é porque lá embaixo tem uma nota, uma informação chamada nota de rodapé. Vamos ver o que diz ali essa nota de rodapé. Diz, sortes, então está tratando da palavra sorte. Trata-se de dois pequenos objetos atribuídos arbitrariamente a cada um dos bodes, que se jogavam à maneira de dados, ou que se tiravam de um bolso ao azar. Ver, deve ser Êxodo, né, 28:30. Azazel, aí falando de Azazel. Azazel designa um ser maléfico que supõe a morar no deserto. A Vulgata o chama bode emissário. Então ele faz ali uma referência, dizendo que a Vulgata, que foi a tradução do hebraico para o grego, né, eles chamam, por isso que eu li a João Ferreira de Almeida, porque está na Vulgata. E lá diz que é o bode emissário, não fala sobre Azazel. E segundo a nota aí informa que esse ser é um ser maléfico. Só que essas notas, abençoados, claro que são notas que ela obedece ao contexto daquela época, tá, abençoado? E claro que ela está apoiando ao sistema religioso. Está claro aí, abençoados, para todos? Então Arão escolhia o bode, né, impunha a mão lá na cabeça do bode, lhe atribuindo todos os pecados do povo, e depois mandava para o deserto, a Azazel. Agora vamos a partir de agora, vamos ver ao que o povo daquela época falava e achava. E isso, de certa forma, era alimentado por todos, inclusive os religiosos judeus da época, os sacerdotes. Então acreditava-se que Azazel era o príncipe dos demônios, segundo o livro apócrifo de Enoque. Azazel era um dos 200 anjos que se rebelaram contra Deus. Reza essa lenda que eles vieram para a terra com o desejo de criar uma super raça, uma raça de gigantes. Então era uma fábula que existia e que está escrito lá no livro apócrifo de Enoque. E também diz que Azazel, ele era especialista na arte da guerra e ensinava isso aos homens, e às mulheres ele ensinava a arte da sedução.
No livro apócrifo de Revelação de Abraão, descreve que Azazel é uma criatura impura que tinha asas, identificado como a serpente que tentou Eva, e também é tido como o pai de Caim. Uma tradição antiga, popular judaica, dizia que Lilith era a primeira mulher de Adão e que Azazel seduziu Eva. Ah, abençoado. É uma confusão só. Então Adão brigou com Eva, né? E aí ficou com Lilith, né? Uma mulher naquela época que também era um anjo, né? Dizia que era um anjo, né? E depois Azazel seduziu Eva e teve o pai aí, foi o pai de Caim. Por isso que Deus rejeitou a Caim. Segundo a tradição, ok? Então já no livro agora apócrifo de Tobias, ele é descrito como o assassino dos maridos de Sara. Isso mesmo, a esposa de Abraão. Enfim, abençoados, tantas e tantas coisas que atribuíam a Azazel. Jesus cita lá em Mateus uma história que também era bem popular em sua época. Dizia-se que quando o bode, esse bode da expiação, voltava para Israel, era porque o bode estava voltando com 7 demônios a mais. Por isso que Jesus falou essa passagem em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45, que vamos ler. E essa passagem, ela é usada muito hoje para assustar e amedrontar as pessoas que estão submetidas ao sistema religioso. Vamos ler. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não acha. Diz ele, então, voltarei para a casa de onde saí, e voltando, encontra vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. A primeira coisa que nós devemos ter em mente quando nós lemos essa passagem, era que Jesus estava falando daquela geração. Jesus usou essa história popular para ilustrar como seria o dia do acerto de contas com Israel. Tanto que no final do versículo, ele diz que tal será a sorte daquela geração perversa. Então isso não tem nada a ver conosco. Então Jesus não estava dizendo aí que há espíritos como anjos caídos entrando nas pessoas e trazendo com eles mais 7 demônios, como ensinou o sistema religioso. Para nós, isso é uma linguagem de figura, tá, amados? E neste caso, Jesus estava se referindo a ele mesmo como Azazel, voltando para acertar a conta com essa geração perversa lá, que foi daquela época de Jesus, e vocês conhecem muito bem a história de Jesus de Nazaré. Só que aí o sistema religioso, eles colocam o quê? Eles precisam manter de pé essa tradição arcaica, né, de colocar uma história ou inventar algo que não existe. Geralmente eles usam isso aqui para quando a pessoa, por exemplo, se afasta da igreja, da falsa igreja, né? Eles dizem aqueles que se afastam da casa do Senhor, e aquilo ali nunca foi a casa do Senhor, abençoado. Uma igreja denominacional, uma falsa igreja denominacional, nunca foi a casa do Senhor. Então eles descontextualizaram essa passagem e aplicaram assim ao léu, à vontade deles. Olha, está aqui, está na Bíblia, está dizendo que aquele que se afasta da casa do Senhor, olha, ele encontra vazia, porém varrida, porque é o tempo que você passou dentro da igreja estava limpinho, né? E quando você sai da igreja, ali voltam a habitar 7 demônios. E isso é uma fábula. Então, abençoados, isso é usado para quê? Para aprisionar e amedrontar as pessoas. Por isso que Paulo, já naquelas épocas, já naqueles dias lá, ele advertia para tal possibilidade. E ele nos dá um mandamento. Veja, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita-as. Foi claro ou não foi? Por isso que nós aqui sempre estamos falando para vocês, para jogar fora toda essa tralha que nos foi ensinada lá no sistema religioso, para que possamos ganhar a Cristo. Por isso que esse canal, ele se esforça para trazer estas informações,
porque o sistema criou deformações em nossa mente. E para tirar isso, só ouvindo muita mensagem em graça e com informações históricas e textuais da Bíblia Sagrada. Então, abençoados, estamos bem claros em relação a isso aí? Agora, também existe uma forma, uma outra forma de entendimento para esse nome chamado Azazel, que é atribuído a um lugar. E vocês estão vendo aí na foto agora, e até hoje existe esse lugar chamado Azazel. E a outra história sobre Azazel dizia que Azazel era o bode expiatório e ia levando, segundo a lenda, os pecados do povo de Israel. Então, amados, é claro que essa história que eu contei hoje para vocês, aqui é uma das inúmeras que existem sobre o suposto ser chamado Azazel, que para o sistema religioso isso está de pé até os dias de hoje. E de fato está na cabeça dos seus líderes. Então, amados, para não se alongar demais nessas histórias, que ao meu ver parecem ser infrutíferas, eu acho que esse entendimento aqui, até aqui, já nos deu uma noção da ignorância daquele povo e da ignorância que há na cabeça de quem se submete a um absurdo deste. Nós estamos então concluindo essa mensagem de forma rápida, pequena mensagem, que foi mais um esclarecimento sobre as fábulas da Bíblia Sagrada. Vimos que não podemos pensar hoje com a cabeça daquelas pessoas e trazer esse entendimento para contextualizar na nossa vida. Não podemos descontextualizar a Bíblia. Devemos entender que aquelas pessoas eram pessoas ignorantes. Não ignorantes no sentido negativo, mas ignorantes no sentido de não ter muito conhecimento. Nós devemos entender que o tempo que vivemos hoje é o tempo da consumação dos séculos. Novos céus e nova terra se fez, onde estamos livres justamente desse período negro da lei, que traz condenação e morte ao homem. Vimos que dentro de Israel tinha muito misticismo naquela época. E claro, nós compreendemos hoje com a mente de Cristo. Ali se pegava-se 2 bodes, um matava e usava o seu sangue para aspergir o pecado, e o outro mandavam a Azazel. Estava em cumprimento da lei, da própria lei de Deus, que segundo a cultura pagã dos judeus da época, diziam ser o que? Azazel ser o príncipe dos demônios. E que outros acreditavam que se tratava apenas de um lugar onde até os dias de hoje se encontra Azazel, conforme eu mostrei para vocês. Então, amados, estamos chegando ao final. Não esqueçam de deixar o like, comentem à vontade. Então, abençoados, graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos